Olá, meus queridos amigos e irmãos. Mais uma vez estamos aqui com a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar aqui a história da reforma. Que reforma? Educacional, antes de 1844. E aqui está. Eu gostaria que os irmãos comentassem aí se preferem que eu leia, como estou fazendo, ou pegue cada capítulo, e simplifique ou resuma, né? A palavra mais correta é resumir. Então, eu prefiro desse jeito, para não perder nada. Mas eu gostaria que os irmãos comentassem aí, estão gostando desse material. Vamos agora abordar o estudo da reforma educacional antes de 1844. Vocês têm conhecimento dessa reforma educacional que houve antes de 1844? Que tipo de reforma? Como foi essa reforma? A gente tem estudado aqui um pouco, né, no capítulo 1, falando sobre essa reforma, que aconteceu, né, ali, foi mais a história da educação, né, nos Estados Unidos, e agora houve uma reforma, e vamos estar abordando essa reforma. Realizada entre as denominações protestantes, em conexão com a mensagem do primeiro anjo. Olha só, veio a primeira mensagem, a mensagem do primeiro anjo, e ali já iniciou a reforma educacional. A declaração a seguir mostra que havia necessidade de uma reforma na educação naquela época. Naquela época, havia uma necessidade da reforma na educação. Imagine, irmãos, hoje, no tempo que nós estamos vivendo, como está o mundo? Será que não deve haver uma reforma na educação? Será que não deve haver uma reforma na educação? Quando a verdade, para estes últimos dias, veio ao mundo por meio da proclamação da primeira mensagem, segunda e terceira mensagem angélicas, foi-nos mostrado que, mediante a educação de nossos filhos, uma diferente ordem de coisas deveriam ser introduzidas. Olha, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 126. Irmãos, que texto forte! Quando a verdade para estes últimos dias veio ao mundo por meio da proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas, foi-nos mostrado que, mediante a educação de nossos filhos, uma diferente ordem de coisas deveria ser introduzidas. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 126. É impossível, por limitação de tempo, estudar detalhadamente todas as experiências do grupo de mais de 60 escolas que defendiam reformas da educação antes, antes de 1844. Olha, mais de 60 escolas defendiam reforma da educação antes de 1844. Sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto, o objetivo aqui será mostrar que a luz da educação cristã brilhou com suficiente clareza em várias escolas dos Estados Unidos. Era o país protestante, né? A fim de oferecer às denominações protestantes uma oportunidade de reunir esses princípios que estavam se desenvolvendo nas diversas escolas e incorporá-los em suas próprias escolas, de modo que pudessem entrar na linha da verdadeira educação. Entrar na linha da verdadeira educação. E treinar um exército de missionários que disseminassem a mensagem ao mundo naquele momento. Por conveniência, as várias fases da educação cristã serão consideradas da seguinte forma: o lugar da Bíblia na educação, os clássicos seculares antigos e modernos,
cursos eletivos de estudo e conferição de títulos acadêmicos, reformas na alimentação, localização apropriada de escolas e edifícios escolares, treinamento de missionários de sustento próprio e o movimento leigo. A atitude do estudante adventista do sétimo dia em relação a esses problemas vai medir sua eficiência na proclamação da mensagem do terceiro anjo. Olha só. A atitude do estudante adventista do sétimo dia em relação a esses problemas vai medir sua eficiência na proclamação da mensagem do terceiro anjo. Então, qual é a atitude do estudante adventista do sétimo dia em relação a esses problemas, né, que ocorrem nas escolas, esses problemas que vão ser citados aqui, né? A Bíblia, o lugar da Bíblia na educação, a Bíblia tem lugar nessa educação que está recebendo. Então, a atitude desse estudante adventista vai decidir o lugar dele na proclamação da mensagem do terceiro anjo. Se ele vai estar do lado da mensagem do terceiro anjo, do lado de Deus, ou do lado contrário à mensagem do terceiro anjo. Historiadores citados, né? A história do movimento de reforma educacional antes de 1844, da qual faremos menção, foi escrita em sua maior parte por homens que não estavam em sintonia com as reformas feitas naquela época. Muitas dessas escolas, após renunciarem às suas reformas, desenvolveram o sistema popular de educação. Desenvolveram o quê? O sistema popular de educação. Um sistema que agrada a população. Um sistema que todo mundo está vivendo, né? Os educadores ligados a essas escolas, em sua história posterior, não demonstram nenhum orgulho pelo período que abrangeu aquelas experiências de reforma. Da mesma forma que um homem que uma vez conheceu a Cristo e o seguiu com simplicidade, deixa de se orgulhar de sua experiência passada ao voltar-se para o mundo. Tal homem é capaz de tratar com leviandade sua experiência religiosa e desculpar-se por sua atitude anterior em relação à reforma. Portanto, esses historiadores, escrevendo após o período da reforma, têm frequentemente retratado a reforma sob uma luz desfavorável e mesmo ridícula. Houvéssemos tido acesso aos próprios reformadores, e indubitavelmente o movimento apareceria sob uma luz ainda mais brilhante. No entanto, o suficiente nos é dado, mesmo pelos inimigos do movimento, para convencer o leitor de que o Espírito de Deus de fato moveu o coração de líderes educacionais e eclesiásticos acerca dessas grandes reformas, e sob sua guia eles tentaram praticá-las. Olha só, o lugar da Bíblia nas escolas. O lugar da Bíblia nas escolas. Na educação, na verdade. Eu falei nas escolas, mas é na educação. O lugar da Bíblia na educação. Sobre essa questão, a relação que a palavra de Deus deveria manter com outras disciplinas do currículo escolar tem se travado a guerra dos educadores de todos os tempos. Os líderes de cada lado nessa controvérsia entendem que sua vitória depende da posição que a Bíblia ocupa na escola. A história dessa disputa entre duas forças sobre a posição da palavra de Deus na educação dos jovens pode ser vista na seguinte narrativa bíblica. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué. E outra geração após ela levantou, que não conhecia ao Senhor. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e adoraram a eles.
Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que despojaram. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses. Josué capítulo 2, versos 7 a 19. Essa é uma história condensada do antigo Israel. Quando a palavra de Deus tinha seu lugar na casa e na escola, Israel era próspero, e as nações do mundo diziam a seu respeito: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Então lemos que eles se esqueciam das coisas de Deus e deixavam de ensinar a seus filhos a palavra. Essas crianças que não haviam sido instruídas na palavra de Deus se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras e serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhe um laço. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos, e os entregou nas mãos dos gentios. E aqueles que os odiavam se assenhorearam deles. Muitas vezes Deus os livrou. Salmo 106, 35 a 43. O estudioso da Bíblia pode ver nessa história do antigo Israel uma série de reformas que exaltavam a palavra de Deus ao seu devido lugar na casa e na escola. Tais movimentos eram seguidos de negligência em relação ao estudo da Bíblia e à prática de seus princípios no lar e na escola. Como decorrência, as ideias dos homens mundanos passavam a ter primazia sobre a palavra de Deus, resultando em tamanho enfraquecimento que os próprios povos que Israel estava tão ansioso por imitar os desprezavam por sua imitação e os consideravam com tal desdém que reduziram Israel à mais abjeta escravidão. Assim, Israel perdeu a estima do mundo, em busca da qual eles haviam negligenciado a palavra de Deus. Olha só. Então a gente vê aqui, irmãos, o povo se desviou da palavra de Deus. O povo que era para ser exemplo, ser modelo, se desviou da palavra de Deus. E o que aconteceu? Se tornaram pior do que aquelas nações. Pior do que aquelas nações. No mundo educacional, Israel se tornou a cauda em vez de a cabeça. Essa tem sido uma luta renhida entre Cristo e Satanás. Cristo sempre colocando a sabedoria de sua palavra diante de seu povo como a coisa principal. A coisa principal. O principal para o povo de Deus é a palavra de Deus. A árvore da vida. A árvore da vida. Lembra? A árvore da vida. Enquanto Deus tinha dado a árvore da vida, né? Deus não deu a árvore da morte. Deu? Para o povo se alimentar? Não. Aí Deus deu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não deu para o homem usufruir dela, mas colocou ali para que o homem decidisse. Ele teve o livre-arbítrio, né? Deus deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Olha, quer viver eternamente ou quer morrer? Escolhe. Quer ser obediente a mim ou seguir seus próprios caminhos? Vocês escolhem. Então a escolha é de cada um. Nós temos que pregar a verdade, pregar a palavra de Deus. Cada um vai escolher se quer seguir a palavra de Deus ou quer seguir a facilidade do mundo. Agora, a recompensa é certa. A facilidade nesse mundo aqui é morte eterna. O ser injuriado, o ser apedrejado aqui nessa terra, o ser condenado aqui nessa terra, tido como um malfeitor para esse mundo, porque para muitos, né,
Transgredir a lei dos homens é ser malfeitor. Você tem que estar ali sendo escravo da lei das leis do mundo. E isso aqui, tá, muitos dizem, né? Obedecerei enquanto não infligir a lei de Deus. Muito bem, correto? Nós devemos obedecer às leis dos homens. Mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se a lei dos homens interferir na lei de Deus, aí, meus irmãos, aqui nos mostra essa palavra que está interferindo no caráter a ser formado na vida do cristão. E Deus deu a liberdade, cada um tem a liberdade, né? Vamos lá. Enquanto o Deus deste mundo nos mantém em cativeiro, sempre que o amor da verdade se extingue em nosso coração, sempre foi propósito de Satanás corromper por meio de filosofias e enganos vãos, segundo a tradição dos homens, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. E assim, a questão em litígio entre Cristo e Satanás, na polêmica educacional, olha só, na polêmica educacional, passada, presente e futura, tem sido sobre o lugar da Bíblia na mente e vida de professores e estudantes. A história do moderno Israel pode ser escrita com a mesma linguagem que o antigo Israel, colocando no lugar apenas termos e frases modernos, para gravar mais vividamente as comparações e aplicações. A geração que se deixa iludir a ponto de preferir a literatura mundana, em lugar da palavra de Deus, raramente tem sido capaz de aplicar essas lições para si mesma, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Você é crédulo ou você é incrédulo? Você prefere a palavra de Deus ou ler contos, fábulas, histórias que não tem nada a ver com a palavra de Deus? Eis o que a palavra diz. Filhos, aqui. Acima de todos os outros livros, deve a Bíblia merecer nosso estudo, como o grande livro didático, a base de toda educação. E nossos filhos devem ser instruídos na verdade que nela se encontram, a despeito de hábitos e costumes anteriores. Hábitos e costumes anteriores. Não são os costumes de hoje em dia, não. Assim fazendo, professores e alunos encontrarão o tesouro escondido, a educação superior. As regras bíblicas devem servir de guia na vida diária. Temos de introduzir um novo propósito e dar-lhe lugar. E os alunos precisam ser ajudados a aplicar os princípios bíblicos em tudo quanto fizerem. Em tudo quanto fizerem. Isso aqui, irmãos, olha só. Aí a gente vê a palavra de Deus diz, né? Em tudo dai graças, né? E também tem aquele verso que fala, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Façam tudo para honrar e glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. É honra para Deus? Está honrando a Deus? Está glorificando a Deus? Está glorificando a Deus? Hã? Ou está glorificando o homem? Tudo que está torcido, tudo que se acha desviado da linha reta, tem de ser claramente indicado e evitado, pois é iniquidade que não deve ser perpetuada. Testemunhos para a Igreja, volume 6, páginas 127 e 131. Os alunos de nossas escolas cristãs deveriam testar pela palavra de Deus todos os fatos e declarações feitas. Olha só, todos os fatos e declarações feitas. Todas as informações que não resistirem ao teste devem ser rejeitadas como palha, pois não são óleo para suas lâmpadas,
e somente trarão empecilhos na proclamação do alto clamor. Deve ser introduzida uma diferente ordem de coisas em nossas escolas, e tudo o que está torcido, tudo o que se acha desviado da linha reta, precisa ser endireitado mediante os princípios bíblicos. Se esse princípio tivesse sido adotado antes de 1844, os alunos teriam sido preparados para receber o clamor da meia-noite e levar a mensagem até os confins da terra. Até os confins da terra. Então, meus irmãos, hoje vou parar por aqui. A gente fez mais uma leitura, né, sobre a educação cristã. Irmãos, a gente vê que a gente aprende que o caráter ele é formado pelo que nós contemplamos. O que nossos jovens, nossas crianças têm contemplado nas escolas. Vocês concordam com as ideologias que é pregada nas escolas? Vocês concordam que isso não importa, que a educação dos seus filhos não importa, que não vai fazer mal nenhum, as vãs filosofias, as filosofias humanas, os contos, as fábulas, as historinhas? Você acha mesmo que essas coisas devem estar no coração das crianças? Será? A palavra de Deus diz para a gente não acumular tesouro nessa terra. Será que isso aqui não está acumulando tesouro, acumulando conhecimento? A palavra de Deus diz que aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nós estamos acumulando tesouros no céu? Nós estamos dando às nossas crianças a palavra de Deus, ensinando sobre Jesus Cristo, que veio aqui para nos salvar, que quer que nós tenhamos uma vida ligada a dele pela palavra de Deus? Cada um de nós devemos tomar nossas decisões. Irmãos, Satanás ele está irado com essa mensagem. Satanás está irado com essa mensagem. A gente, quando começa a pregar uma mensagem, irmãos, que o inimigo não quer que seja pregada, ele se levanta contra. Ele tem feito, irmãos, muitas coisas. Eu peço, irmãos, aos irmãos que orem por mim para que eu suporte essa prova. Para que eu continue, irmãos, mostrando aqui a vocês a verdade daquilo que não é pregado, daquilo que não nos ensinaram. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. A palavra de Deus diz que nós temos que guardar de tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Guarda o coração, irmãos. Veja, observe o que é que tem entrado no seu coração. O coração que é a mente. É a mente. Deus está preocupado com a sua mente. Satanás quer roubar a sua mente. O que é que tem entrado na nossa mente? Nós temos gastado tempo com o quê? A palavra de Deus diz que nós devemos guardar também a entrada da alma. Ter cuidado com as entradas da alma. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você lê. Cuidado com aquilo que você ouve. O que tem entrado na sua mente? O que você tem lido? Você tem lido a palavra de Deus? Tem passado tempo em comunhão com Deus, estudando a palavra dele? Ou você tem lido contos, fábulas, anedotas? Sabe, irmão? A palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parece ser bom. Parece, irmãos. Ah, você lê um conto ali, um negócio, sabe? Aquela coisa parece ser bom, agradável aos nossos olhos. Mas o que aconteceu, irmãos? Que o pecado entrou no mundo por causa disso. O fruto proibido ali, que Deus tinha proibido, o fruto do conhecimento do mal,
parecia agradável aos olhos de Eva. E no final foi o quê? Caminho de morte. Irmãos, continue orando. Orem. Para que eu continue mostrando essa verdade que foi escondida por tanto tempo. O inimigo ele tem se levantado. E eu preciso das orações de vocês, irmãos, para que eu venha suportar o que está acontecendo. Porque a carne do ser humano é fraca. O espírito está pronto. Eu preciso buscar cada vez mais me santificar, buscar andar mais, cada vez mais andar com Deus, resistir o inimigo, resistir, irmãos, o inimigo, não ceder, porque a palavra de Deus diz: resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Quem souber o versículo todo aí, comenta aí, que eu não lembro agora. Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Eu preciso de força, irmãos, para resistir. Não está sendo fácil, não. Não está sendo fácil. Eu comecei esse estudo aqui, aquela empolgação, sabe? E de fato é uma mensagem muito importante para nós. E não é fácil. Não é fácil. Mas, irmãos, nós precisamos chegar lá. Eu conto com as orações dos irmãos. Orem pela minha família, para que nós venhamos vencer mais uma batalha que estamos enfrentando. Eu preciso, irmãos, entender que a vontade de Deus é que precisa ser feita. A gente, ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Eu vou parar por aqui esse vídeo, né? Talvez eu deva postar mais vezes, porque eu demoro a gravar vídeos. É isso, irmãos. É isso, irmãos. Que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Que nós possamos escolher hoje ficar do lado de Deus. Irmãos, se nós não buscar conhecer a Deus, se nós não buscar intimidade com Deus, andar com Deus como Enoque andou, não é suficiente a gente fazer um culto de manhã e sair. Não é suficiente, irmãos. Fazer um culto à noite, de manhã e à noite, não é suficiente. Eu preciso, irmãos, colocar a minha vida em conformidade com a palavra de Deus. Eu preciso, irmãos, colocar a minha vida em ordem. Lembra da mensagem? Põe a tua casa em ordem, que você vai morrer. Essa mensagem veio para Asa, Asa ou Ezequias. Ezequias. Ele recebeu essa mensagem. Nós devemos pôr a nossa vida em ordem. Se nós morrer hoje ou amanhã, o que será de nós? Hoje eu tenho a certeza de que eu não posso dizer eu estou salvo.
Estou salvo. Eu não posso dizer isso. Presunção. Eu preciso colocar minha vida em ordem cada dia. Cada dia. Então, orem, irmãos, pela minha família. Pra gente. Orem por nós. E vamos continuar, irmãos. Em nome de Jesus.